Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 22 de abril. Leitura da Bíblia, Josué capítulo 24, Evangelho segundo Lucas capítulo 21, versículo do 1 ao 28. Livro dos Salmos capítulo 89, versículo 38 ao 52. Provérbios capítulo 13, versículo 20 ao 23. Josué capítulo 24. Josué despede-se do povo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais, do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os geteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, para os expulsarem da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua própria espada, e nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitaste nelas com comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos, por meio dos quais passamos. Você expulsou de diante de vós todas estas gentes, até o amorreu
morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém, a pedra de testemunha. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a quem fora dada na região montanhosa de Efraim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 28. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, à destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Estas coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão a mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão à sinagoga e às cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho.
Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E sereis entregue até vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos por todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia, entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Livro dos Salmos, capítulo 89, versículo 38 ao 52. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruína das suas fortificações. Despojam-se-nos todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra de seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias na sua mocidade, e cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades e outrora, jurados a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Porque, Senhor, os teus inimigos te têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios capítulo 13, versículo 20 ao 23. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento e abundância, mas a falta de justiça o dissipa.